temos esse livro, né? Racismo Estrutural. O cara é muito bom, é um grande estudioso. E tem mais, ele tem vídeos também. Eu prefiro que os acadêmicos estudem os conteúdos escritos. Mas, para ir dando uma esclarecida aí na situação, né, como dar a expressão, uma iluminada aí na situação, racismo no Brasil é estrutural. Foram 400 anos, né, se não me engano, de escravização. As pessoas estavam vivendo no continente africano, nos seus países, porque são vários, a África não é um país. Primeira coisa que a gente acaba desrespeitando as pessoas pretas é se referindo à África como se fosse um país. Um continente com vários países, com uma diversidade cultural gigantesca. E quando eu falo de cultura, eu falo de comida, de língua, de dança, de arte, de religião, enfim. Os brancos europeus resolveram que eles tinham que desbravar o mundo, que o mundo precisava do olhar, no lugar dele, de branco pensando. Né? Queriam desbravar, queriam, enfim, buscar, sei lá o que queriam buscar insumos em outras terras, queriam, enfim. Foram até lá e sequestraram. Eu estou sendo simplista, eu não vou fazer um tratado da história da escravização agora, até porque eu não tenho esse conhecimento todo. Mas eles foram até o continente africano e sequestraram milhares. Só no Brasil, se não me engano, foram em torno de 6 milhões de pretos que vieram para cá escravizados. Eles não eram escravos, eles eram pessoas livres, vivendo no continente deles, tocando a vida deles. É que nem eu chegar na casa de vocês agora, meter o pé na porta, catar os filhos de vocês, levar para um lado, vocês nunca mais vão ver, catar a esposa e levar para o outro lado, violentar, botar ela para trabalhar forçadamente, pegar você e fazer você trabalhar, se você for um homem, enfim, ou enfim, trabalhar numa lavoura à força. Você não vai poder falar seu idioma, você não vai poder cultuar a sua religião, porque vai ser entendido como coisa do diabo. Então você vai ter que pegar um santo católico e dar um nome para aquele santo católico de... Bom, esse santo é Santo Antônio. Ele vai representar o Bará. Acho que ele ia gostar de eu chamar de Bará. Bará. Tá? Então você não pode nem cultuar a sua religião. Você não pode dançar a sua dança, você não pode cantar a sua música. Você vai trabalhar dia e noite sem receber um tostão. Você não terá liberdade, você vai acordar, dormir, viver no trabalho e mais. As condições de moradia são absolutamente desumanas. E se você manifestar uma vírgula de descontentamento com toda essa circunstância, você será açoitado, podendo ser até morto. Então, e mais, se você era casado com uma mulher, muitas vezes a sua mulher vai ser violentada e você não vai poder fazer nada. E dessa violência sexual, os filhos adivinhos serão maltratados, mas serão um tratamento diferente. Porque o preto, da mistura do preto, com geralmente as primeiras contatos eram estupros, e a gente precisa falar isso, porque essa é a parte terrível da história que é minimizada nas escolas. O brasileiro não conhece a história da escravização. O brasileiro aprende a história da escravização como tendo sido boa para a economia do Brasil naquele tempo. Certo? É assim que a gente aprende na escola. Tá? Eu aprendi assim, eu tenho 44 anos. Quando eu fui ensinada assim. Exceto se mudou para as gerações de vocês. Mas até onde eu sei, não. Então, a gente é criado uma ideia de que a escravização foi boa, de que eles eram escravos. Eles não eram escravos, eles eram pessoas livres que foram sequestradas e trazidas à força dentro de todo esse contexto que eu mostrei para vocês. Né? Então, tá bom. E aí você vai viver, você, os seus descendentes, 400 anos, acho que foi isso, 400 anos desse jeito. E quando vocês se rebelarem, que vai chegar a hora, né? Vocês serão perseguidos e mortos, e aqueles que conseguirem ser insurgentes, né? Os louros da libertação dos escravizados vão ser dados
por uma princesa, que só libertou formalmente por interesses econômicos, porque o Brasil estava sendo rechaçado no comércio internacional, até onde eu sei, porque ainda mantinha a escravização como um modo, né, de relação com o trabalho, enfim, e para a economia. Isso é a história do Brasil. Ah, mas acabou, né, Karina? Não. Quando eles tiveram a libertação formal, eles não receberam um pedaço de terra, como os meus avós receberam, meus bisavós, quando vieram da Itália. Metade da Itália, metade da Alemanha. Aliás, a gente sabe de que país eles vieram. Os pretos não sabem. Que todos os registros de onde foram sequestrados e para onde foram dentro do Brasil e do mundo somem. Então é muito difícil. Existem maneiras de se resgatar essa ancestralidade, saber de onde vieram os ancestrais, mas é muito caro para se fazer isso. Tá? Então, até isso é tirado dos pretos que vivem hoje. Eles não sabem de onde vieram os ancestrais. Eu sei de onde vieram os meus. E quando eles vieram para cá, eles foram convidados a vir morar no Brasil e ganharam um pedaço de terra e uma grana para poder manter a terra deles, porque eles eram colonos italianos. E por que buscaram os colonos italianos? O projeto eugenista brasileiro. Quando os pretos foram, aspas, libertados, porque não foram libertados, eles já estavam nos quilombos, lutando, resistindo pelo Brasil afora, sendo mortos, não sendo considerados como heróis como Zumbi, Dandara, né? A galera que estava no poder do país pensou assim, ó, não vai dar certo, 6 milhões de pessoas foram trazidas para cá, esse país vai ficar preto, e a gente não gosta de preto, liberto não, embaixo das chibatas sim. Então chama os europeus e vamos para o nosso projeto eugenista, vamos branquear o Brasil. E foi isso que aconteceu. Só que acontece que ainda hoje, em torno de 54% da nossa população, e essa percentagem varia entre 54% e 56%, é não branca. O IBGE, quando faz suas pesquisas, ele divide em pardos, né, e tal. Isso é um erro do ponto de vista do estudo social, mas se mantém assim. Porque todo aquele que não é branco, ele é visto em variações como preto, certo? Tanto que alguém falou que ele não gosta da camiseta, mas ele é bem preto. Então, a gente tem uma coisa chamada colorismo. E a sociedade brasileira vai se relacionar com o preto mais embranquecido de um jeito, com o preto retinto de outro. Aquela célebre frase racista estrutural, a branca para casar, a mulata para fornicar e a preta para limpar. Isso é violento ou não é? É muito violento. Então, quando a gente for pensar em racismo enquanto psicólogos, enquanto pessoas que vão trabalhar nos lugares com pessoas não brancas, com pessoas brancas que não entendem exatamente o contorno das coisas, a gente que é branco deve ter a paciência de explicar quando a gente tem isso esclarecido. Pessoas pretas, elas não precisam ter essa paciência, elas sofrem a dor disso. Então, se o preto quiser fazer que nem a Camila fez no Big Brother, não que eu tenha visto, não, sentar com um cara que foi racista e explicar, ela merece uma estátua, um altar para ela. Ela teve toda a paciência do universo para falar de uma dor que também era dela, quando tiraram onda com o cabelo do João. Tiraram onda, não, foram racistas. Mas ele não teve a intenção. Outra falácia, outra coisa que a gente se engana, em achar que quando a gente não tem a intenção de ser racista, a gente não foi. Na verdade, a gente pode desconhecer, mas a gente que é branco tem a responsabilidade de se informar. Então, se um preto disser para você que você foi racista, você não fica tentando justificar e dar um baile nele para dizer que você não teve a intenção e que isso te exime. O racismo é estrutural no Brasil. E, inclusive, esse autor diz
que o racismo é normal no Brasil. O racismo é tão naturalizado aqui que a gente não consegue enxergar. A gente normaliza isso. E a gente discute ainda para dizer que, não é bem assim. Claro, a gente é fácil dizer que não é bem assim. Mas quando a gente vive essa violência, você precisa entender uma coisa. Quando o indivíduo sentar na frente de vocês e falar que de alguma forma ele cometeu, ele sofreu um ato racista, a gente está falando de violência, tá? E isso vocês nunca vão esquecer, tá bom? Violência. Racismo é violento. Desde a manifestação aparentemente mais brincalhona, que a gente chama de racismo recreativo, só uma brincadeira, cara. O cabelo parece mesmo com o Homem das Cavernas. Não é engraçado. Não é engraçado. Então, se alguém assinalar, pare. Não, tá bravo? Não faz isso. Vai pensar, reflete, tenta se informar, mas nunca tentem bater boca ou de alguma forma, quando a pessoa se reportar de uma forma esclarecedora, tentar apeitar isso. Mas uma coisa importante, o Brasil é estruturalmente racista e essa estrutura é tão forte e tão potente que a gente nem enxerga. E mais, a gente ainda se defende quando foi racista. Eu vou pedir só um tempo. Laís, pode falar. Boa noite, Karina. Eu estava aqui lembrando de um filme que eu já assisti diversas vezes, chamado Escritores da Liberdade, que é não sei se você conhece. É um filme muito antigo, acho que ele é de... Nossa, será que ele é de 90? É 90, 2000. Ele é um filme americano e ele trata bastante dessas questões das classes sociais. E lá o enfoque é sobre a luta dos judeus, mas eles falam bastante sobre os negros, os mexicanos. É um filme riquíssimo. É muito bom mesmo, super recomendo pro pessoal. A linguagem deles é assim, espetacular. Se passa dentro de uma sala de aula e a professora tenta passar para os alunos de classe, sabe, bem pobres, o conhecimento dela em volta de toda essa questão de que o preconceito, né, o racismo causa na vida das pessoas. É muito bom, é um filme tipo, que eu indico sempre para as pessoas. Vale a pena. Maravilha. Maravilha. Chama-se Escritores da Liberdade. Depois eu vou passar a palavra para o Leandro e para Gabriela. Eu quero só fechar isso que eu estava fazendo. Então, para a gente ter um alinhamento teórico, tá? Racismo é estrutural, tão estrutural que a gente normaliza ele, ao ponto de não enxergar, tá? Essa discussão mais aberta e mais aprofundada acontece há muitas décadas. Só que, aí agora é uma percepção da professora, eu acho que as redes sociais, a rapidez com que as informações chegam mundo afora, fazem com que os fatos fiquem mais visíveis. A gente tem o Floyd com um policial com o pé no pescoço dele, o cara algemado para trás, dizendo eu não estou conseguindo respirar, e ele morreu. A gente tem um carro com uma família que foi alvejada com 80 tiros, ou 180 tiros, não me recordo, mas acho que foram 80 tiros. A gente teve semana passada um extermínio do Estado subindo a comunidade. Como é que chama, meu Deus? Alguém lembrar qual foi? Jacarezinho. Subindo o Jacarezinho e matando 28 pessoas. Tá? Exterminando 28 pessoas. Professora, mas era bandido. Quem garante? E tá bom. Se fosse. Eu sou especialista em segurança pública. Eu posso relatar para vocês mais ou menos umas 10 maneiras de a gente conter uma pessoa sem precisar matar. E eu não sou nem policial. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, pelo racismo ser estrutural, a gente normaliza ele. E as instituições, elas reproduzem. O judiciário é racista, quando uma juíza diz ele tinha o biótipo do preto, o biótipo do criminoso, disse uma juíza na sentença no ano passado, quando condenou um rapaz
sem provas, na verdade, colocando na cor da pele dele a justificativa, a prova de um furto, de um roubo, certo? A gente tem aqueles 2 rapazes que sumiram, né? Foram mortos porque roubaram um pedaço de carne dentro do... Sei lá, era uma grana de carne dentro do mercado. R$700, mas não importa. Eles poderiam ter sido entregues à polícia, né? Para averiguações, boletim de ocorrência e cumprir o devido processo penal. Mas não, eles sumiram. Eles foram entregues para um grupo, provavelmente milicianos ou de traficantes, enfim, para serem mortos. O que eu quero dizer com isso? O Tribunal de Justiça é racista? O Ministério Público é racista? O Exército é racista? A família brasileira é racista? A família é uma instituição. Então, na verdade, o racismo é estrutural, e o fato dele ser estrutural faz com que a gente normalize e ele se apresente nas mais variadas formas, certo? Todo mundo quer, e olha que eu sou de religião africana, todo mundo quer ouvir o toque do atabaque, é bonito, é exótico. Se a gente se dá conta que a gente está se apropriando de uma cultura religiosa que não é nossa. A gente quer dançar que nem preto, mas a gente não quer ter a herança de açoite que os pretos têm. E os indígenas têm também. Né? Os não brancos brasileiros. Então, é importante a gente entender que racismo é coisa muito séria, muito arraigada, e é violência. E se é violência, gera impactos na formação da identidade das pessoas pretas e brancas. Porque a gente cresce entendendo que a gente é a medida de todas as coisas. A gente não percebe que, antigamente, quando não tinha propaganda com preto, não tinha uma propaganda sequer com uma pessoa preta sendo representada. Isso é representatividade. Mas é o capital, é a propaganda, tudo bem, mas isso traz um senso de identificação. A gente não tinha um número de âncoras e apresentadores de TV que a gente tem hoje que são pretos. Isso não importa? Isso importa. Mais da metade da população é não branca. Por que a gente pinta uma sociedade que é toda branca se nós somos predominantemente pretos? Eu venho do estado mais racista do Brasil. Eu sou gaúcha, vocês sabem. E o estado mais branco do Brasil. 13% da população gaúcha só é preta. Ou não branca, porque nós temos uma população grande de indígenas no Rio Grande do Sul também. Tem mais racismo no Rio Grande do Sul do que no resto do país? Não. É diferente, mas não. Certo? E aí existe uma ideia de que é uma falsa democracia racial o Brasil. Porque aparentemente existem leis que defendem o não branco. Só que acontece que é aí que mora a perversidade do nosso país. Aparentemente está tudo certo. Mas quando a gente vai ver, vou dar uma aula sobre encarceramento no sábado do meu curso. Quando a gente vê quem é a população que mais é presa e qual porcentagem de diferença, aí a gente começa a entender que é muito sério. Quantas pessoas são mortas e somem e são pretas, em detrimento de quem é morto e some sendo branco? É abissal. Hoje a gente vive um extermínio da população preta. Tá certo? E isso, se quiserem se informar mais, tá? Eu mando a bibliografia do Conselho Federal, porque isso é orientação para psicólogos. Tá? E é um documento muito bem escrito. Demorou, eu tinha previsão há mais de 10 anos para fazerem um documento de orientação e fizeram só em 2017. O Conselho Federal de Psicologia é uma instituição. Também é racista. Está tentando resgatar agora uma lacuna histórica, mas publicou muito tarde. Tem muita gente preta sofrendo há muito tempo no seu psiquismo, dentro de consultório, com psicólogo dizendo que racismo não existe. Tá? Não sejamos nós a fazer isso, vamos nos instruir. Beleza? Leandro, vamos lá? Vamos focar para o texto, gente. Karina, minha pergunta. Não, eu sei que você está aguardando. Tá. Desculpa, Giovana. Repete para mim de novo a sua pergunta, por favor.
É que a Viviane ela apresentou que o Dia da Consciência Negra tem gente que não gosta de ser comemorado. Gostaria de entender se é por conta do sofrimento que traz. Não sei se é isso ou não. Gostaria de entender um pouco, porque eu já ouvi muita gente realmente falar que não gosta de comemorar. E eu gostaria de entender o Até porquê. porque... Aham, beleza, gente. Essa é uma pergunta bem importante. Ela me permite fechar uma lacuna. Esse vídeo do Morgan Freeman, ele é muito criticado. Justamente porque o Morgan Freeman, embora seja um excelente ator, ele tem um discurso. Nós somos psicólogos, certo? A gente sabe ler discursos, aquilo que está nas entrelinhas. Né? Pelo menos é o que a gente vai exercitando ao longo da graduação. Ele tem um discurso que diz assim: eu não gosto desse dia, eu não entendo o porquê desse dia. De certa forma, eu vou concordar com a sua suposição de que existe muita dor aí nessa afirmativa. Eu imagino que exista muita dor. Aliás, eu não posso nem me atrever a imaginar, porque eu não vivo isso na minha realidade. Mas eu imagino que ficar sendo lembrado o tempo inteiro de que você tem que ter orgulho, né, de ser uma pessoa cuja sociedade discrimina, mata, extermina. Você não vai ter os mesmos acessos, você não vai ter os mesmos cargos. Para muitos deve ser muito difícil. Principalmente para aqueles que não são inseridos na questão racial. É a expressão que a gente costuma usar, né? Inserir a pessoa na discussão da questão racial. Porque daí a pessoa que está inserida, em especial a pessoa preta, ela vai absorvendo muita informação e conhecimento e vai, junto com os pais, que é o que o livro, o texto fala aqui, formar uma rede de apoio. Ele fala da rede de apoio dos pais, né? Das famílias de pessoas pretas. Que se apoiem, que dialoguem, que troquem informação, que se fortaleçam, que troquem experiências positivas em empoderar os seus filhos sobre toda essa questão social. Isso é uma verdade social muito potente. Né? Então, fortalecer um filho para que ele sofra menos, talvez seja deixá-lo bastante consciente disso, né? Para saber quais são os seus direitos e saber se posicionar. Né? Então, muitas pessoas pretas sentem muita dor e acham bobagem porque não estão inseridas nessa discussão. Né? E aí tem um universo, eu posso fazer uma análise coletiva, me atrever a isso, mas também tem um universo que é do indivíduo, né? Como cada indivíduo preto lida com ter consciência dessa potência de violência, né? E aí cada um de nós vai lançar mão dos seus recursos, né? Aí eu saio dessa análise macro-social e venho para uma análise micro-pessoal, né? Como deve ser quando você fica extremamente consciente disso tudo. E eu vou falar agora de um relato que eu ouvi de uma pessoa preta quando se deu conta da Vanessa, que foi minha companheira, morreu, né? Foi assassinada esse ano. Ela dizia assim: quando eu tive contato com o conhecimento do racismo e fui estudando, uma psicóloga na faculdade, na Universidade Federal Fluminense, uma das universidades mais críticas, com mais movimento crítico do Brasil. Ela disse que ela sentiu muita dor, ela sentiu muita raiva. E o primeiro movimento dela, falando de uma experiência individual, né, foi sentir raiva e ódio de tudo e de todos, inclusive do cabelo dela, né, porque ela alisava e usava aplique. Né? Então, a primeira reação dela, disse ela, foi sentir ódio de tudo que ela era, de como a vida foi diferente para ela até ali. Quanto foi sofrido tirar o aplique, deixar o cabelo crescer e ver que cabelo era aquele que ela nem conhecia. Passou uma vida inteira, né? Então, Giovana, eu acho que a resposta para a sua pergunta ela é muito mais uma reflexão, assim, né? Eu acho que a gente tem a maneira com que cada indivíduo lida com a violência, porque racismo é violência, e a gente também tem uma inserção maior que vai fortalecendo as pessoas, onde nós que somos brancos, quando temos consciência da nossa branquitude e da diferença, podemos também nos colocar ao lado deles, não tentando ser protagonistas da voz deles, né? Mas estando ao lado deles, entendendo, e como psicólogos, isso não é opcional. Né? Aí a gente tem que saber fazer isso. Porque
Porque sim, isso é subjetividade. Se alguém chega para nós dizendo que sofre imensamente por causa de uma questão XYZ, a gente não vai dizer, para, esse sofrimento é da coisa da sua cabeça. A gente não vai. E eu tenho relatos de muitos colegas, né, que já, amigos, que já passaram por isso, e a gente não pode fazer. Mesmo que a gente nunca vai conseguir entender, né, qual é a dor do outro. Mas, respondi, Gi? Sim, obrigada. Nada. Leandro e depois Oi? Gabriela Ribeiro. Sua mão está erguida, Leandro. Então, eu acho muito interessante daí, da questão de apagar o histórico dos negros no Brasil, que já começou lá na África, né? Porque foram os próprios reis que capturavam a população, que era de trabalhador servil, e vendia para os europeus. E eles faziam questão para depois os caras não terem como processar eles, fazer algum, para não deixar um registro que eles foram traídos pelo próprio rei, né? E daí eles vinham que nem gado aqui pro Brasil, aliás, tratado pior que gado, né? E sofrendo tudo quanto é forma de tortura, abuso, vítima de sadismo puro, porque acontecia. O Brasil e os Estados Unidos é tido os piores lugares do mundo. E nos Estados Unidos foi até pior, porque foi legal a coisa, né? Ficou até década de 80, 90, os meus amigos são negros dos Estados Unidos que jogam comigo, fala que eles não podiam ir numa praça pública que o risco de ser crucificado e queimado vivo, uma criança de 10 anos, era absurdo. Isso foi mudar quando a Ku Klux Klan começou a perder uns processos e quem bancava eles teve que tirar muito dinheiro do bolso. Inclusive o pai do Trump, eles comentam muito isso, que era um dos grandes apoiadores do movimento Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos. E era assim, legalmente, um negro não tinha direito nem de reclamar de ser queimado vivo, de ter um parente, coisa e tal, de forma hedionda. E aqui no Brasil é mais mascarado, né? Extremamente aqui. Mas será que a nossa polícia mata menos? A nossa polícia mata muito mais que a polícia norte-americana, hein? Então, mas será que... né? Eles falam que a abordagem policial hoje melhorou muito. Mas eles falam que, tipo, há 10 anos atrás, o cara atirava primeiro e perguntava depois. Tenho dados que dizem que não melhorou nada. Na verdade, não melhorou nada, porque o racismo segue com a mesma natureza. Se a gente pegar o Atlas da violência do ano de 2020, a gente vai ver que segue o extermínio da população preta, principalmente pela polícia. No Brasil não mudou nada. Eu estava falando dos Estados Unidos, que eles falam que melhorou muito a abordagem. Mas ele falou para um policial que 17 tiros descarregar um pente de pistola que você sendo negro ou branco, tanto faz, numa abordagem. Ele falou que a polícia é muito truculenta, dependendo do estado. Depois esse meu colega é da Carolina do Sul. Ele falou que a polícia é extremamente truculenta. Só que se você for negro é pior. Talvez você nem entre no registro. Ele fala que assim, eles sendo norte-americanos falam que o tratamento para branco legalmente é o tratamento para negro até hoje, porque a mudança de lei é recente, eles falam. É muito absurdo. E aqui é uma coisa velada, né? Você tem a diferenciação do tratamento, mas legalmente todo mundo é igual, né? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do texto, o que você quer trazer do texto? Vamos voltar todo mundo para o texto. Tá. Do texto, eu achei interessante essa questão da paternalidade negra, né? A pessoa, ela às vezes é criada, porque vem já da história da mucama lá, né? Que ela criava o filho das brancas, mas ela não tinha o reconhecimento materno, né? A pessoa nunca quer assumir que ela é negra, né? É a busca pela eugenia branca, eu acho. Que é uma coisa assim, subconsciente, a pessoa faz sem perceber, né? Uma coisa bem velada aqui. Eu acho que assim, no texto, ela tenta abordar isso de uma forma meio assim, não diretamente, mas subjetiva, dessa questão da negação da maternidade negra, da questão da raiz, né, cultural. Que nem você comentou, a pessoa frequenta a religião de matriz afro, mas ela não tem, aquilo não pertence a ela. E mesmo que pertencer, ela meio que nega, né? Quem que assume que é
frequenta Umbanda, Candomblé, qualquer religião de matriz africana. Entre os mesmos negros tem muito preconceito. E entre os brancos, mais ainda. Deixa eu fazer uma observação. Veja, essa postura de negativa da cultura, da ancestralidade, quando vem os pretos, é justamente porque a gente tem uma sociedade estruturalmente racista que diz que bom e positivo é branco. Então, não é um racismo que eles têm com eles. Na verdade, é uma complexidade na relação, onde, se você passa uma vida inteira entendendo que um cabelo liso, loiro, uma pele branca, é só o que é o bonito, só o que é bem visto, só o que é aceito, não é estranho que a pessoa queira negar os seus traços de ancestralidade. Então, é importante a gente entender de onde vêm essas coisas. Essas coisas vêm de uma estrutura racista que diz que bonito, bom e bem-sucedido é branco. Faz com que algumas pessoas pretas neguem, né, o reconhecimento da sua ancestralidade. E a gente tem um momento hoje que diz o contrário. Um agrupamento dessas pessoas, um fortalecimento coletivo e um enaltecimento dessa ancestralidade. Uma visibilidade, uma valorização dessa ancestralidade. Né? Então, é importante que quando surgem termos assim, que eu consiga também elucidar aí, porque senão fica parecendo assim, o branco é preconceituoso, mas o preto também. Não estou dizendo que é isso que você falou, mas estou dizendo que essa fala me permite... Ela dá brecha. Mas eu falei no sentido de, tipo assim, a coisa é tão construída que a pessoa nega sem perceber, né? É uma construção social. Porque, como você disse, o negro é ruim, o negro é sujo, que é uma construção que vem lá da época da escravidão. Que aquelas brincadeiras, tipo assim, isso é coisa de negro. Tá, vamos trazer ciência para essa fala, tá? Não é brincadeira. Né? Hoje a gente já entende que é racismo recreativo e é uma forma de violência também. Né? Isso é importante a gente se dar conta. Nunca será uma brincadeira. Nós, psicólogos, nunca vamos entender isso como uma brincadeira. Né? Sempre a gente vai entender que isso é racismo estrutural, manifesto através do que a gente chama de racismo recreativo, e que ainda cobra do não branco que ele não pode ficar chateado com aquilo, que é só brincadeira, né? Então, essas coisas a gente vai agora trazendo a teoria para falar sobre isso. Pessoal, ninguém mais vai trazer nada do texto. Tem um monte de questão importante aqui que não foi citada, vai cair na prova, vai cair o texto todo na prova. Então, assim, a questão que eu dou é que leiam os textos, né? Tem umas coisas importantes aqui para a gente falar. Né? Tem a questão do parto, que já foi falado, e é fato, né? Quando se fazem pesquisas, que nem interesse pela saúde da mulher preta existe ao ponto de ter diversas pesquisas, mas quando se fazem pesquisas, o que se constata é um índice muito maior de violência obstétrica, né? de proibição de alguns direitos, como o direito à presença ao acompanhante na hora do parto, as próprias condutas de manejo. Na outra turma que eu tive o seminário, foi muito emocionante, porque teve uma aluna que fez um relato sobre como foi um dos partos que teve. Uma brutalidade abissal. Assim, né? Enfim, uma mulher preta. Né? Então, episiotomia, que é aquele corte que se faz entre o ânus e a vagina para ampliar a abertura vaginal para que o bebê possa nascer, ela é muito mais presente em mulheres pretas que outros procedimentos violadores, tá? Além das falas violadoras. Isso é constatado em pesquisas, pessoal. Tá? Então, são dados aí constatados mesmo. Tá? E aqui, para o final, eles fazem uma relação. Então, o que eles querem dizer? Essa parentalidade, essa família preta, tem alguém com a mão levantada. Gabriela. Você quer falar, Gabriela?
Não, é que relembrando o que você estava falando, eu falo que assim, que ninguém nasceu racista. Que esse dia mesmo eu estava vendo um vídeo, eles entrevistando um monte de criança numa escola e perguntava para as crianças, chamou uma moça negra e mandou a criança falar para ela que a moça era feia, que a moça tinha cabelo horrível, que a moça tinha uma pele negra. Aí as crianças começaram a chorar e falavam assim, eu não consigo falar isso. E aí tem um outro também, que é uma experiência, onde tem crianças maiores, onde apresentam bonecos, brancos e pretos, né? Ah, eu vi esse também. Nossa, é muito, muito bonito de ver. Crianças, não, mas aí as crianças vão discriminando o boneco preto. Qual é o que é ruim? Esse. Qual que é mal? Esse aqui. Qual que não sei o que. E sempre apontando para o preto. Aí já crianças maiorzinhas, aí já me pareciam ali, tem em torno de 7, 8 anos de idade, onde a gente sabe que no desenvolvimento humano, uma série de elementos de aquisição social já estão ali absorvidos, não só pela família, mas também pela escola, né? Então, com relação a uma coisa que ela fala aqui, é o lugar da mulher preta na sociedade de trabalho, tem um vídeo muito bacana da Preta Rara, que eu indiquei para a turma de amanhã, que eu vou trabalhar racismo, onde ela fala da hereditariedade do trabalho de doméstica. É uma piada, uma zoeira dela, né? Onde ela diz assim, minha bisavó foi faxineira, empregada doméstica. Minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica e eu fui também. Só que teve um momento, eu não vou dar spoiler, né? Que tudo mudou para ela. E aí ela conta. Karina, não dá para te ouvir. Ficou sem som, Karina. Acabou a bateria, eu exigi demais dele. Agora vocês me escutam? Me escutam? Tá. Sim. Sim. E esse vídeo da Preta Rara, facinho de achar na internet. Fala, Laís. Essa hereditariedade do trabalho aconteceu comigo esses dias. Eu estava no serviço, aí o vizinho da minha chefe foi chamar o pai dela, estava no escritório. Aí ele achou que eu era minha chefe, só que a hora que eu saí na porta, ele viu que tipo, eu era negra. Aí ele falou assim, não, você é a faxineira, o pai da sua chefe tá aí? Aí eu falei assim, tá, mas, fiquei pensando, por que eu seria a faxineira? A minha idade, sendo que a faxineira, no caso, é uma mulher branca lá no serviço. Por que essa construção, né? Essa construção é tão normalizada que ele nem conseguiria enxergar o elemento racista dessa fala dele. É normalizado. Acontece o tempo todo do nosso lado. A gente não se dá conta disso, né? Que não, né? Sim, sim. Pessoal, são 8h30, 8h25. Eu só gostaria de fazer uma correlação aqui, que no texto, isso é bem importante, a autora traça um paralelo entre as bonequinhas abaiomis que eram feitas pelas mulheres escravizadas, né, nos porões dos navios, os navios negreiros, né, as galeras, né, como se chamava, se não me engano. Elas tiravam um pedaço da roupa delas e faziam umas bonequinhas, entregavam às crianças que estavam aterrorizadas. Vocês imaginam, gente? Imagina uma criança, as crianças vendo tudo que aconteceu, né? Muitas vezes sem suas mães, seus pais, né? Então, as mulheres adultas confeccionavam essas bonequinhas que cabiam na palma da mão, né? Para serem um objeto de alento, né? Trazer um pouco de ludicidade para essa dor, para esse escárnio, para esse terror que foi a escravização. E aí, ela faz um paralelo, né? Como é que a gente fortalece essas famílias para que elas vivam menos impacto dessa violência que é o racismo? E ela nos ajuda a justamente falar isso, que as famílias, que os pais, as mães, os irmãos, os tios, os avós pretos possam se fortalecer, trocar experiências,
se identificar, se ver representado, né? Para poder fortalecer suas crianças, seus adolescentes, a lidar com a violência do mundo lá fora, tá? Evidentemente que desde muito cedo eles já vão se dando conta, só que quanto menorzinho, mais difícil de entender exatamente o que está acontecendo, né? E claro, conforme o tempo vai passando e a capacidade de entendimento das regras sociais vai aumentando, essas crianças vão se dando conta que o que estão sofrendo é violência, né? E aí que as famílias possam não só acolher, mas também preparar uma grande rede de suporte, tá? Então, ela faz essa analogia, né? Algo que alenta, que acolhe, que dá um pouco de paz e esperança de um futuro melhor, certo? Então, assim, um texto potente, fortíssimo, sem meias palavras, mas que vai nos remetendo a muitos outros, né? Então, fica aí a indicação para que vocês leiam o material que fala sobre a questão racial do Conselho Federal. Vocês acham facinho. Botam. Aliás, saiu um mais recente agora, tá? Saiu um esse ano, agora há poucos dias, eu publiquei no Insta, esse mais recente que saiu, tá? E tem lives, videoconferências do próprio Conselho Federal falando sobre o tema. Então, quem está muito cansado, eu não quero ler, pô, que saco, final de semestre, bota lá, escutem, assistam, né? Eu descobri que eu sou uma senhora, né, minha gente? Eu descobri que vocês assistem vídeos acelerados, né, seus patifes, com um som mais rápido, né? Descobri isso há poucos dias. Uma senhora como eu é do tempo que não tem nem livro digital. Mentira, tem livro de papel, tá? Então assistam, é bacana, é bonito, tá certo? E alguns tiveram a possibilidade de ver aquela palestra, né, que foi dada na Anhanguera, também uma palestra bem bonita. Enfim, tá? Querem começar o outro tema agora ou querem deixar para a semana que vem? Eu vou explicar para vocês o seguinte, a prova de vocês, ela não vai estar moleza. Então, eu não quero trazer muito mais conteúdo, a não ser aprofundar nos que eu já indiquei, né? Porque eu quero fazer aí uma prova justa, tá? Olha, falou em prova, ela apareceu! E então, a gente pode começar o outro tema agora, ou a gente pode deixar para a semana que vem. Eu estou preparada para agora. Agora, semana que vem, a gente vai se encontrar, a gente vai estar em aula, né? Até porque a outra semana é a prova. O texto que você passou para ler de grupos na empresa vai cair na prova, Pro? Não, não vai. Não vai. Não vai cair na prova. Tá? Mas eu tinha esquecido dele. Professora, não fala essas coisas, você é linchada. Eu juro, eu sou muito verdadeira. Chegou a me dar um calorão agora, que eu vou admitir. Chegou a me dar um calorão agora. Nossa, agora, gente, desculpa, tá? Eu achei que era desse texto que a professora estava falando. Perdoe-me. Mas eu posso dar aula e não cobrar na prova? Hã? Não posso dar aula e não cobrar na prova? Dar essa canja para vocês? Posso. Aí vocês têm a parte boa que eu posso dar, e todo mundo sorri. São muito sem vergonhas. Posso dar uma aula da hora sobre isso e não cobrar na prova. Vocês ficam só com a parte boa e não ficam bravos com a Andressa. Vão adorar o que a Andressa falou, inclusive. Tá? Então vamos para o segundo assunto agora. E aí semana que vem a gente vai falar sobre o conteúdo e vamos fazer também alguns apontamentos sobre a prova, exatamente como eu havia prometido, tá? Quando não há uma aldeia para criar uma criança. Do que fala esse texto, hein, gente? Karina, eu gostei muito dessa parte do texto, que ele trabalha a questão que a criação hoje da criança não dá mais para ser jogado para a família, para as outras pessoas só criarem, como se fazia em alguns casos antigamente, que as crianças que não tinham alguém, o pai, coisa e tal, tem uma parte que era assim, isso daí, acabava sendo criado pelo avô, pela avó. Não que isso não exista hoje ainda, existe. Mas hoje tem mais uma cobrança legal sobre os pais, coisa e tal.
apesar que ela fala de várias questões no texto, eu achei muito interessante nessa parte, que ela fala o mito do amor materno, e ela detalha muito essa questão psicológica, social, né? Como que vai indo a construção da criação do indivíduo, né? Tem tanto questão de você ter de mitos, de questões sociais, de como que a ausência, né? Como que isso afeta a construção da criança, do indivíduo. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para a turma. Uma pergunta que a autora se faz. Cabe perguntar: quais condições de laço social temos oferecido aos pais, mais especificamente às mulheres, para que exerça a função materna ou pai paterno? Quais as condições de laço social temos oferecido aos pais para que sejam ali pais, né? Para que exerçam a parentalidade, né? Quais são as condições? Ela fala que recai mais sobre a mãe, porque a nossa sociedade é bem patriarcal, machista, né? O pai ele só gera e não tem responsabilidade nenhuma na criação, né? Acaba recaindo sobre a mãe. A cobrança maior é sobre a mulher, por causa dessa questão da construção social nossa, machista e patriarcal, né? Estruturalmente machista e estruturalmente racista, ou seja, também. A gente normaliza as duas coisas, né? É normal. É normal a mulher cuidar mais do filho do que o homem. É normal que se os dois estão em casa, trabalharam um dia inteiro, que a mulher vai fazer o jantar. É normal que se um filho acordar à noite e chorar, a mulher que tem que levantar aí no berço, ver o que houve. É normal, é normal. Então... Engraçado, né, professora? Porque isso é tudo tão normal, nós mulheres temos que ter todas essas funções, né, de todas essas funções que você acabou de falar, e aí, porque é normal isso, mas, mesmo assim, a nossa autonomia é reduzida, né? Claro. A gente é responsável por tudo, mas a gente ganha menos, a gente tem menos poder de expressão, e a gente tem que ficar lutando por tudo, né? Então, assim, se a gente é tão autossuficiente para ser a supermãe, a mãe devota, né? E é normal todas essas coisas, então, por que não essa igualdade, né? Por que não o direito também no trabalho, nas opiniões? Por que a gente tem que lutar tanto, né? Então, assim, é normal para isso, né? Agora, para assumir uma empresa, geralmente você vai ver aí, o gerente é um homem. Então, é normal para os serviços do lar. Isso. Além de cobrada, é desvalorizada, né, Andressa? Total. Então, isso é o que a sociedade espera das mulheres, né? Que elas deem conta de tudo, não reclamem e estejam lindas e maravilhosas à noite. E se falar é mimimi. Exatamente. Né? E aí a nossa autora, ela fala, ela traz outros elementos aí, ela fala... O que mais, pessoal? O que mais que tem aí nesse texto? Isso que vocês estão citando é vulnerabilidade feminina. São alguns elementos que deixam mulheres mais propensas a terem problemas, a terem dificuldades, a sofrerem violações. Então, essas são vulnerabilidades na sociedade brasileira. Se a gente pegar a ideia de interseccionalidade, quer ver? Vou dar um exemplo de interseccionalidade. Eu sou uma mulher branca, mas eu sou uma mulher branca lésbica. Tem outro recorte aí que me coloca numa situação de vulnerabilidade dentro da sociedade, porque como ousa uma mulher não estar para os homens? Inclusive com estupro corretivo, se for a questão, né? Para aprender o que é bom. Então, agora, se eu fosse uma mulher lésbica que não performa feminilidade e preta, eu teria mais uma intersecção de vulnerabilidade, certo? E se eu fosse uma mulher lésbica, preta
com baixíssima escolaridade. Alcoólatra e moradora de rua. Em condição de rua, né? Então, são vários... Ou se fosse uma mulher... Olha lá que eu vou dar um giro na cabeça de vocês. Uma mulher trans, lésbica, preta, vivendo na rua, com baixíssima escolaridade, eu seria vulnerável? Pô? Totalmente. Sim. Quer ser o extremo do sem direitos nenhum, né? Pode fazer o que quiser, que a sociedade vê assim. Isso, é uma pessoa que dentro do tecido social vai ser muito mais objetificada, agredida, enfim, vai estar exposta a um rol de questões que vulnerabilizam o sujeito, né? Daí no texto fala que daí quando chega nesse ponto, daí você começa a se tornar visível, né? Aquela mulher invisível se torna visível para as críticas, né? Quando se tem um filho, né? Sim. Isso aí. Como uma pessoa tão vulnerável, tão sem condições, vai poder zelar por uma... Até então ninguém enxergava, né? Vejam que no texto anterior a autora fala da inexistência de pesquisas sobre a saúde da mulher preta no parto e tudo mais. Até então ninguém te enxergava. Mas aí agora você foi para o hospital, você engravidou, você vai ter o seu neném. A equipe vai ficar desse jeito para tirar seu filho. Porque, afinal de contas, ninguém vai pensar na lógica. Mas, professora, e a doutrina da proteção integral da criança? Né? E se essa mulher está morando na rua e tudo mais, a criança não estaria vulnerável? Sim, mas existe aí um direito de fortalecimento desse indivíduo, que é o que ela fala também, que é a oferta de políticas públicas para que as pessoas possam superar os pontos de vulnerabilidade, certo? Uma abordagem de rua, pelo consultório na rua, para verificar, tá fazendo pré-natal? Ah, tô grávida. Pô, tem que fazer o pré-natal, vamos te referenciar para uma unidade. Quem sabe, não quero sair da rua, mas quem sabe passar um período no albergue, tendo um lar, mesmo que um albergue, para você poder banhar, passar bem a gestação e tudo mais. Então, esses são acessos que podem diminuir as intersecções de vulnerabilidade dessa mulher. Então, essa é a alternativa que a autora nos coloca. Porque senão vira só um grande balde de vulnerabilidades. Mas ela também nos aponta possibilidades no texto. Ela diz... O retorno à aldeia, né, Karina? Que ela fala, né? Que seria uma espécie de... como se... Uma... Rede de suporte. Hã? A rede de suporte social. Mas ela fala que isso daí seria como uma questão de ancestralidade à questão tribal, né? Que é de comportamento familiar que a tribo tem, né? Isso. Como se, de uma certa forma, a sociedade funcionasse como uma grande aldeia de suporte agora. Seria uma reedição, né? Só que agora, através de políticas públicas, através da rede de suporte social, por vezes são os vizinhos, tá? São parentes que estão mais distantes. Então, ela também fala dessa importância da rede de apoio das relações. A nova forma de aldeia, né? Isso, rede de apoio, né? Vocês viram semana passada, passou uma reportagem sobre o pessoal que está passando fome, né? E em algumas comunidades, em vários lugares está acontecendo isso, mas mostrou especificamente algumas favelas, onde as pessoas estão construindo pontos de doação. Mesmo aqueles que têm pouco, mas que têm o suficiente para o mês, levam aquele pequeno excedente e colocam lá nesse lugar, onde o pessoal está organizando, arrecadando e fazendo a distribuição ordenada, né? Isso também é rede de suporte, porque também fome também é elemento de vulnerabilidade, né? Passar fome há quem diga que é o ápice da vulnerabilidade, né? Você não ter o que comer, não ter o que dar a um filho para comer. Como fica uma parentalidade tão violada? É a família que a Ana Bock falou, né? Que as crianças escorreram por baixo da casa e a senhora amarrava as crianças ao pé da mesa.
Vocês viram essa palestra da Ana Bock, né? Aquilo ali é um exemplo de vulnerabilidade social, tá? Então, e eu sou da sócio histórica, eu sou da psicologia social, e ela não nos incapacita para trabalhar na clínica privada, onde vem a maior renda da gente, tá? Não, porque essa visão da sociedade como um todo, ela nos serve para todas as classes. Ela não vai nos atrapalhar na clínica ou na empresa. Talvez a gente tenha um pouquinho mais de sofrimento, porque às vezes, quando a gente sabe muito como se dá a realidade social, é muito sofrido também para o profissional. Mas também não vamos fechar os olhos e fazer o jogo do contente, que tá tudo bem, né? Porque a gente precisa enxergar. A gente é psicólogo, né, gente? A gente trabalha com a subjetividade humana. A gente vai encontrar... tem semanas que eu atendo gente que mora numa puta cobertura com baita carrão, dono de várias empresas, e atendo pessoas que me dizem, hoje eu não tive o que comer. E vocês vão lidar com tudo isso também no fazer. Né? Então, conhecer da diversidade da sociedade é algo que o psicólogo de hoje, o psicólogo moderno, aquele que está atento ao tempo dele e às modificações da profissão, ele também sabe disso. Né? Ele também sabe disso. Ele sabe das outras coisas também. Ele também sabe disso. Tá? Que mais, meus amores? E aí? Todo mundo participou na semana passada, hoje estão tudo quietinho, é isso? Acabou minha aula. Ó, o Freud diz uma coisa. Todo indivíduo, quando vai formar a sua família, vai ser parente, né? Vai fazer parentalidade, eu vou usar essa expressão com vocês. Ele já tem por si só, no micro-universo, né, que lidar com um certo sentimento de desamparo, segundo Freud, que é inerente ao ser humano. Em alguns momentos, se perguntar o que eu faço da vida, aonde tudo vai parar, afinal de contas, o que temos vivido, para onde vamos, né, quem somos, enfim. E quando a gente vai ser pai e mãe, Freud dizia, a gente revisita esse desamparo, a gente revisita as nossas relações de família anteriores, para que então a gente consiga se colocar disponível psiquicamente para ser pai, para ser mãe, né? Então, o Freud nos fala de um desamparo inerente à natureza humana, que em qualquer contexto, vulnerável ou não, os sujeitos vão se deparar com isso quando forem formar suas famílias. Só que a autora vai além. Ela diz assim, imagina esse desamparo somado a uma série de elementos de vulnerabilidade social. Como ficarão essas famílias, né? E outra coisa, a Andressa diz uma coisa, a mulher ganha, em média, pessoal, de 20% a 30% menos que o homem, para as mesmas funções. A grande maioria das famílias brasileiras vulneráveis são arrimadas por mulheres, são chefiadas por mulheres. Só essa questão já coloca um elemento a mais de vulnerabilidade. Fica claro, né? Então, a autora nos faz pensar nos lares brasileiros, né? Esses dias eu vi uma pesquisa, eu fiquei meio assim, né? Que a cada 10 lares, 6 estão ameaçados de passarem fome agora na pandemia, né? Eu não fui ver a fonte, eu vi na TV, assim, né? Ando vendo muita TV agora na pandemia, acho que é coisa de velho isso. Que horror isso. Não era eu que falei isso. Viu, câmera? E aí, até perdi o fio da meada. O que eu tava falando, gente? Estava falando das famílias, que você viu que de 10, 6 passam por fome na pandemia. Então, eu vi esse dado. Oi? O que ele falou? Você parou bem no descontrole que você está falando, a palavra. Uhum. Então, gente, se a gente for pensar no impacto da fome
numa família, num ambiente familiar, isso é muito sério, né? A iminência de se passar fome, muitos dos crimes que nós temos no Brasil, né, a sua grande maioria, eu não estou com a estatística aqui agora, mas com certeza mais de 60% dos crimes cometidos no Brasil são crimes relacionados. Olha, é mais que 60% com certeza, é que eu estou botando 60% para não ser imperita. São crimes relacionados à falta de recursos, ou furtos e roubos, ou, em primeiro lugar, tráfico de drogas. Tá? É o crime que mais é cometido no Brasil. O tráfico de drogas, esse tráfico que é pego e punido, né, pela justiça, é o tráfico, em sua grande maioria, do pequeno traficante. E vocês sabiam, dado relacionado ao texto, mas que a autora não citou, durante os 10 anos que vão de 2004 a 2014, o encarceramento de mulheres, já que nós estamos falando de vulnerabilidade familiar, cresceu mais de 500% no decênio de 2004 a 2014. Cresceu mais de 500% o índice de encarceramento feminino, enquanto do masculino foi de 220% no mesmo período. Isso se deve principalmente à mudança na lei de drogas, tá? Que num ano que eu não me recordo exatamente qual, ela ficou mais rígida e passou a encarcerar, saúde, Giovana, passou a encarcerar um número maior de pequenos traficantes. E esses pequenos traficantes são, em grande parte, mulheres que, não tendo como sustentar suas famílias, aderem ali no contexto, né, do seu território ao tráfico, principalmente para alimentar seus filhos. E acabam sendo presas, entram no sistema penal brasileiro por um crime que eu vou falar de forma imperita, um crime de subsistência. Então, o Estado, como teve um senhor que disse, quando o Estado subiu, matou 28, 29 lá no Jacarezinho, um coordenador de uma ONG disse assim, eu quero saber quando o Estado vai entrar aqui para trazer educação, saúde, lazer, esporte, cultura, saúde mental, assistência social. Eu não quero que o Estado entre aqui só dando tiro em forma de segurança pública, disse ele. Porque se o Estado entrar aqui muito mais com essas outras políticas, talvez ele não entre mais enquanto segurança pública. Isso é importante da gente entender. Pode falar, Andressa. Que no texto fala que, muitas vezes, o Estado não está fazendo o seu papel, né? Que é isso que você acabou de falar, né? Então, assim, é cobrado da família, da sociedade, da mulher, o direito da criança, o direito do adolescente, e todos os direitos, né? Mas e o Estado garantir esses direitos? Sim. Quem cobra o Estado? E como cobrar o Estado? É complicado, sabe, professora? Porque você mesmo sabe que eu estou passando perto, com uma colega de trabalho, uma situação parecida com essa. Sim, é um tipo... Aonde a gente cobra o Estado? Porque quando a gente chega no Estado, o Estado, opa, não é aqui, ou manda ali. E a mulher vulnerável, com criança, deficiente e etc e tal, ela fica perdida. E o Estado? Aonde que ele fica? Então, assim, quando eu li essa última parte do texto, e agora você falando disso, me veio muito isso à cabeça, de como nós, como pessoas, também não sabemos cobrar o Estado. Sim, sim. E como muitas vezes o Estado se isenta. Sim. Exatamente. E eu fiquei revoltada agora. Mas é isso aí, mas é aquele negócio. Quanto mais consciência, mais pesado fica o fardo. Às vezes é bom... Vocês tiveram aula com o professor Eugênio? Não chegaram a ter aula com o Geninho, não, né? Vocês iam amar ele. Tive. Quem teve? Camila. Oi, Camila. O Geninho é meu grande amigo, foi ele que me indicou para entrar na Anhanguera aqui.
ele dizia assim, comadre, ele me chama de comadre, ele é mineiro. Você sabe que se eu fosse ter um filho hoje, eu ia criar ele mais ou menos assim, ó, diz ele. Eu não ia deixar ele muito sabido dessas coisas da sociedade, não. Porque quanto mais nós sabemos das coisas da sociedade, mais nós sofremos. Eu não ia querer ver meu filho sofrer. Eu ia querer saber, assim, ele saber meia dúzia de coisa para viver bem e ser feliz. Porque quanto mais a gente sabe da sociedade, menos a gente consegue ter esse olhar tão feliz, esperançoso, né? Mas existem soluções. A questão é que elas não são simples, elas impactam em um Estado que deseja fazer o que tem que fazer, né? Numa sociedade que entenda sobre solidariedade, empatia, entre a responsabilidade que temos uns com os outros, né? Então, não é fácil, mas existem soluções, existem alternativas, né? Existem. Pro, outra parte que me chamou a atenção no texto é que toda vez que eu pensava, né, em vulnerabilidade, eu não pensava nessa parte que ela falou na primeira folha, que muitas vezes os cuidadores representam risco para as crianças, não pela falta de condição. E eu sempre pensava nessa falta de condição quando eu pensava nessa palavra. Não sei por quê. E daí ela fala que é o próprio impedimento psíquico, o amor e a falta de cuidado. Uhum. Então, assim, achei bem interessante, assim, foi mais um aprendizado para mim, essa questão que a psicanálise traz, né? A família pode ter condições econômicas, condições estruturais, que a gente olha e diz, nossa, isso aqui a criança vai, nossa senhora, vai chegar a Harvard, né? E, na verdade, a questão não tem a ver com ter dinheiro, ter condições, porque o sujeito precisa ter uma disposição interna. Para que a gente tenha parentalidade, a gente precisa ter, no mínimo, um adulto internamente aberto a estabelecer relação, a dar o olhar, a dar significado para aquela criança, a acompanhar a existência dela, fortalecê-la, ampará-la, promovê-la. Né? E dinheiro não é um atestado de que isso vai acontecer com certeza. Menino Bernardo, pai médico, madrasta enfermeira padrão. Menino Henry, aconteceu agora, né? A mãe também de uma classe social confortável e o padrasto, acho que advogado e vereador também, não sei, né? A gente teve a Isabela Nardoni, né? Só esses 3 casos são casos emblemáticos que vieram à tona e que mostram famílias estruturalmente amparadas, mas me parece que psiquicamente desajustadas ou inadequadas, inaptas, eu vou usar essa expressão, que ela é mais generalista, inaptas, né? Ao ponto que eu posso ter uma família que amarra a criança no pé da mesa porque não quer perder mais um filho, ou que deixa sozinho, né, um maiorzinho cuidando do outro, porque precisa ganhar o sustento e não consegue do poder público, por exemplo, uma escola em tempo integral para deixar as 2 crianças, já ia resolver uma família dessa, uma simples vaga para cada um numa escola integral. E como é que a gente cuida dessa parentalidade, né? Como é que a gente cuida dessas famílias, né? Então, a nossa autora, ela fala sobre isso, né? Karina, e pensando sobre isso, que ela fala, né, que a sociedade, ela não acolhe, né? A sociedade julga. E lendo o texto, eu lembrei que eu tive aula com você de jurídica. E eu lembrei de um dado que você passou do motivos de acolhimento das crianças. 24% das crianças são de pobreza do núcleo familiar, né? E olhando no texto, fala da psicanálise e apresenta o necessário para a constituição subjetiva da criança, que é o amor, o carinho, né? Só que o que nós vemos na realidade não é bem isso, né? A pobreza é o motivo para, como diz, 1/4 dos casos de acolhimento. Né? Então, na verdade, o Estado é bem isento, né? Como a André estava falando, como diz no texto, o Estado é bem isento e a vulnerabilidade social é o que mais tem, e principalmente no Brasil, né? A pobreza.
né? Então a gente vê aí nesses dados que a pobreza é o maior motivo aí de acolhimento das crianças. E não pelo que não tem amor, que não tem cuidado, né? É o outro lado. Exatamente. A gente tem uma falta imensa de condições para a família poder ser protetiva. E aí, como é que é mais fácil para o Estado? Vai lá e culpa a família. Por que eu vou fazer um município oferecer políticas públicas efetivas que alcançam a população toda que precisa? Se é muito mais fácil eu ir lá e fazer uma denúncia e prender uma mãe, acolher uma criança. Muito mais fácil, muito mais barato até, né? Muito mais em conta. E eu que trabalho no sistema de justiça, existe uma coisa chamada entrega protegida de bebês. É o seguinte, se a mãe está gestando, entende por motivos variados que não vai dar conta de criar a sua criança, que não vai ter boas condições, aliás, Karina fazendo uma observação, dando uma opinião, acho uma baita prova de amor, tá? Entregar o seu próprio filho, porque você sabe que você não vai ter condição de cuidar dele como ele deveria, né? Para alguns casos vai ser, em outros vai ser outra coisa, né? Não dá para falar por todo mundo. Mas aí você chega e diz assim, lá onde você faz o pré-natal mesmo, pode ser, ou mesmo quando você entra, não fez o pré-natal, entra no hospital, que às vezes a vulnerabilidade é tamanha, né? Que você nem faz o pré-natal porque sabe que vão tirar teu filho no hospital. Certo. Então você chega e diz assim, ó, eu quero fazer parte da entrega protegida, viu? Ah, quer? Então tá, vamos lá, vamos cadastrar você. Eu quero entregar, a criança nasce e ela já é entregue, né? Para poder ir para o Cadastro Nacional de Adoção. Evidentemente, se não houver o desejo do pai em ficar com a criança, se não houver a família extensa, os avós, para ficar com a criança, essa mãe pode espontaneamente entregar sua criança protegidamente, e esse chama-se projeto entrega protegida. Isso me faz lembrar na hipervisibilidade e na culpabilização da mulher, porque daí quando ela decide fazer isso, ela é vista como uma mãe desnaturada. Como assim? Né? Ué, mas tu não ia tirar o filho dela? Porque ela é pobre, ela mora na praça ali, tu já ia tirar, e aí se de livre consciência ela resolve entregar, você a culpabiliza, vocês a culpabilizam, né? Estrutura machista. Se a mulher resolver ficar para cuidar, ela tá errada. Se ela resolver entregar para ter uma outra qualidade de vida, ela é culpada. Se ela sempre não vai tá bom, né? E nisso o Instagram é maravilhoso, né? Eu vi uma tirinha esses dias, para certa coisa você é velha demais. Não, para certa coisa você é nova demais. Para ser entendam, sendo mulher, qualquer tempo não é o seu tempo para nada. Ou seja, sempre vai estar no tempo errado, né? Eu tenho uma amiga minha da defensoria, ela é mestre, doutora e pós-doutora, psicóloga. E aí, depois que ela fez tudo isso, ela decidiu ser mãe. Que as pessoas já estavam cobrando, porque cobram. E aí? E aí? Não vai ser mãe? Só vai querer estudar a vida inteira? Como assim? O maior papel da mulher no mundo é ser mãe. Como se todas tivessem de querer as mesmas coisas. Não é que não é lindo. É lindo para quem acha lindo. Mas para quem não quer, quer. E aí ela foi mãe. E aí qual foi a cobrança? Tu não vai abandonar tua carreira toda acadêmica para ser mãe agora, né? Ela fez um post exaurida, né? Eu não tô entendendo qual é a regra do jogo, pessoal, disse ela. Diga lá, Laís. Eu tive um caso bem perto aqui do meu convívio familiar, de uma moça que ela estava em situação de rua, né? E ela engravidava frequentemente. E até então, o pai dela já era idoso e a mãe dela também era viva. Aí, na hora que ela ia dar à luz, o pai dela sempre ia no hospital e pegava a criança para criar, né? Enquanto ela não conseguisse se reorganizar de novo. Só que depois de alguns anos a mãe dela faleceu, e aí o pai dela decidiu mudar de estado. E aí ele falou para ela, você quer vir junto comigo para ver se você consegue se reestruturar e tal, e ficar com seus filhos, porque até então já tinham 5, né? Ela aceitou a proposta e hoje eu acompanho assim pelas redes sociais a vida dela e realmente mudou. Ela conseguiu criar os filhos dela, estão bem de vida. E, tipo assim, são exceções, né? Não são todos que infelizmente conseguem essa mudança ou encontram apoio na família, né?
Porque às vezes todo núcleo familiar é vulnerável, né? Às vezes os avós também vêm de uma história de vulnerabilidade e vivem uma história de vulnerabilidade, né? Então, essa rede de apoio do entorno social, ela é muito importante, né? Eu já contei para vocês a minha história, assim, quando eu era criancinha, a gente só não passou fome porque teve vizinhos, entendeu? Então, tinham duas senhoras bem idosas, né, que moravam na casa ao lado, que eram muito amigas. Meu pai trabalhava com viagem, mas era uma fase, assim, com vendas de porta em porta, mas só ganhava se vendia, e passou muito tempo sem vender, não tinha grana para nada, não tinha esses programas sociais que a gente tem hoje de redistribuição de renda, não tinha só a rede de suporte. E eu me recordo da minha mãe desesperada, não tendo o que dar para comer, e me recordo dessas senhoras entrarem na nossa casa e nos chamarem para a gente passar uns dias na casa delas, para a gente poder ter suporte, minha mãe poder se fortalecer também, o marido viajando longe, né? Isso acontece muito em famílias do pessoal que trabalha com carga, né? Caminhoneiro e tal, às vezes passa uns perrengues, o outro familiar tá longe, né? E foi o que conseguiu nos dar uma força nesse período. Senão não sei o que tinha acontecido. Não sei o que tinha acontecido. Né? Claro, hoje a nossa realidade é absolutamente distante dessa realidade, né? Mas que é para a gente entender que tem situações que a gente consegue transpor, superar, mas essa rede de suporte, de proximidade, ela é muito importante. Essa um ajudando o outro, sabe? É muito importante, porque o Estado se furta demais em cumprir o seu papel, né? E aí, a única coisa que eu consigo ter aqui na cabeça que é importante de falar em relação a isso, muito importante, a gente tem que prestar muita atenção na hora que a gente vai eleger os representantes do nosso país, em qualquer esfera, né? E não vou falar de ninguém, nem criticar ninguém, nem elogiar ninguém, mas só que a gente precisa dar muita importância para esse momento, porque esse momento decide vidas, né? Tá bom? Querem trazer mais alguma coisa? Querem fazer mais alguma contribuição? É isso. Semana que vem, então, a gente vai falar um pouquinho da prova, mas eu vou dar a aula a vocês sobre grupos na empresa. Tá? E aí a gente vai estudar lá o material que já deve ter sido mandado pela Juju. A gente vai estudar comunicação e empresas familiares, não é verdade? No caso de empresas familiares, e qual a importância aí da gestão comunicacional em grupos reunidos em organizações. Tá certo? Maravilha? Não faltem a aula que vem, hein? Pode não cair na prova, mas pode ter um trabalho, quem sabe? A Andressa vai estar, né, Andressa? Andressa já. Então tá, meus amores, ó, descansem, tá? Respeita a minha história, que eu li o texto, professor. Respeito. Respeita a minha história que fala sobre feedback, eu ensino isso no meu trabalho, pô. Opa! Agora tá lascada. O Brasil tá lascado. Agora você tá lascada. Porque agora você vai dar aula semana que vem, então. Eu vou ficar de olho no que você vai falar e vou dar os meus apontamentos de vivência diária. Puta merda, eu achei que eu ia passar a bola para você, agora me ferrei. Agora eu vou ter, ó. Maravilha. Ó, descansem, tá? Fiquem bem. E nos vemos na semana que vem com aula e explicação aí sobre nossa prova, tá bom? Podemos encerrar então? Tá bom, professora. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite, Karina. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal.